Prazer, meu nome é Pedro. Hoje eu falarei sobre a raiva. A raiva, ela pode ser considerada como uma distorção cognitiva que acontece na mente de muitas pessoas atualmente. E ela é muito comum nos dias de hoje. E muitas pessoas acham que ela é normal e que pode acontecer em diversos âmbitos da vida. Só que não pode acontecer, porque já que ela é uma distorção cognitiva, pensamentos em massa são criados a partir dessa nossa visão, muitas vezes desencadeada por erros próprios ou por erros alheios. Diante de qualquer desacordo entre duas partes ou mais, ela pode acabar afetando sua família, seus amigos, seus familiares e no seu escritório e também em diversos outros locais da sua vida. Pode ocorrer de múltiplas formas, múltiplas mesmo, imensas, como quando alguém fere sua identidade, sua dignidade, seus valores ou alguma opinião sua. Isso pode desencadear raiva porque a pessoa não vai estar concordando com o que você pensa e você pode acabar sentindo raiva dela. Outra maneira também de ocorrer essa liberação de estresse seria quando alguém é contrariado ou suas expectativas não são atendidas, ferindo seus prazeres imediatos e plenos. Quando entramos em uma área que a gente se estressa, a mente compreende que há o direito de agir porque houve uma perda. Assim, na maioria das vezes, o comportamento raivoso é inconsciente e desequilibrado, já que a gente acha que a gente tem o direito de agir em uma certa situação, mas na real não é assim. A gente teria que ter uma mentalidade melhor, e isso pode acabar se tornando um vício, porque a pessoa ela vai praticar coisas ruins, atitudes ruins e estressantes a partir do merecimento dela. Seria uma autojustificação, em que quando ela pratica alguma coisa ruim, ela tem um ataque de raiva, ela acha que ela pode fazer aquilo porque ela mereceu isso. Isso faz com que os freios dos nossos comportamentos inadequados se afrouxem cada vez mais, porque a gente vai achar que a gente merece fazer aquilo. E para mim, o principal motivo que ocorre a raiva atualmente seria que a pessoa ela acha que ela é daquele jeito e que ela não pode mudar. E outra atitude também que muitas pessoas falam: eu agi assim porque a outra pessoa me fez tal coisa. Sabemos que essas duas atitudes que muitas pessoas de hoje em dia fazem, ela prejudica ao próximo, e essa pessoa que faz essas duas atitudes tem um domínio sobre alguém. E o porquê disso seria porque, exemplo, eu tenho a pessoa A e a pessoa B. A pessoa B, ela é muito raivosa com a pessoa A. Se ela for raivosa com a pessoa A, ela falar: eu sou assim, não adianta tentar me mudar, essa pessoa vai ter um domínio sobre essa, porque ela vai poder praticar essa atitude de raiva sem que essa pessoa possa fazer nada, mas ela pode fazer realmente, só que ela não sabe que aquela outra pessoa seria uma pessoa egocêntrica, que apenas quer expressar seus sentimentos de raiva para outras pessoas sem que elas aceitem aquilo. Também a raiva pode acabar tendo muitas e muitas consequências, e a principal delas é que ao invés de melhorar, de resolver a situação, ela acaba piorando a situação, porque ao invés de você querer entender o outro lado, o que ele fez pra ti e por que ele fez aquilo, você quer só expressar sua raiva de acordo com o que você acha certo ou o que não é. Um exemplo disso seria quando uma pessoa bate no carro de outra, que estava mexendo no celular ou outras coisas. Essa pessoa que foi a vítima, que recebeu o impacto, ela pode ficar estressada com essa situação, porque não é só a batida do carro. Mesmo que a outra pessoa vá ajudar, ela pode acabar expressando sua raiva para ela, porque vai ter o processo de pegar o número um do outro, pagar o carro, ir para uma oficina, perder tempo do carro,
Aí pode também acontecer da pessoa ficar sem carro durante um período de tempo, e nisso ela pode pensar tudo na cabeça e esquece do que a outra pessoa passou. Mesmo que seja sido sem querer, ela não liga e só exprime sua raiva. Guardar a raiva é uma consequência muito grave e comum atualmente. Quando você tem situações constantes de estresse, pode muitas das vezes se acumula, e quando é liberado é exposto de uma forma muito maior, muito mais potente, podendo causar diversos problemas para si mesmo e para o próximo que você exprime essa sua raiva. No momento que ocorre essa descarga, na ocasião em que você se pune, isso pode ocorrer porque você vai achar que você não é suficiente para ter um autocontrole elevado. Por isso você pode sentir um sentimento de culpa após descontrole, que pode ocasionar em cortes a si mesmo, se automutilar, se autocortar. Pode acabar acontecendo diversas coisas que você pode fazer consigo mesmo, porque você acha que você é incapaz de conseguir ter um autocontrole para superar a raiva. Eu decidi vir para esse ambiente mais calmo para poder explicar melhor para vocês sobre como superar a raiva. Então eu achei melhor um ambiente mais calmo, um ambiente mais relaxador, para vocês compreenderem melhor como superá-la. Para lidar com a raiva, irá exigir muito tempo, foco, resiliência e determinação, porque sabemos que não é uma coisa fácil abandonar um sentimento que é constante na nossa vida há muito tempo, então é difícil. Você também tem que criar práticas acumulativas que batalharão contra essa raiva, que seria você fazer rotina, você ter uma noção do que causa essa raiva. Obviamente terão recaídas, só que se você aprender com elas, isso irá ajudar muito na sua vida, pois se você descobrir, se você estudar sobre por que você teve tal atitude raivosa em tal dia, qual que foi o gatilho para essa atitude acontecer, então você teria que estudar sobre para poder diminuir cada vez mais. Eu irei falar agora sobre alguns modos de você diminuir e controlar essa raiva, que o primeiro seria você desenvolver uma empatia, porque a empatia, ela é ao contrário da raiva, porque a raiva tem como base o egocentrismo, que seria você apenas ligar para a sua opinião, o que você faz, e não ligar para o que o outro pensa. Já a postura empática leva você a compreender o que uma parte específica fez para você, mesmo que seja tido alguma atitude ruim, sempre, na maioria das vezes, vai ter um motivo porque ela fez aquilo. Então você se coloca no lugar dela para você não praticar atitudes ruins. Um belo exemplo de empatia, e para mim é o que eu mais admiro no mundo atual, seria na passagem bíblica em João, capítulo 8, do versículo 7 ao 11, onde Jesus é confrontado pelos fariseus após os fariseus levarem uma mulher adúltera, pega em adultério, para Jesus, a fim de confrontá-lo pela lei de Moisés. Só que na lei de Moisés dizia que quem fosse pego em adultério teria que ser apedrejado. Só que Jesus, com a sua postura empática, escreveu na terra e disse para os fariseus que quem não tivesse um pecado poderia atirar a primeira pedra contra ela. Então, um a um desses fariseus foram saindo, só ficou Jesus e a mulher lá. Então Jesus perdoou a mulher e disse para ela não continuar a cometer esse adultério, esse pecado. Então, para mim, isso foi uma postura empática, porque se o Jesus tivesse acusado aquela mulher, provavelmente ela teria ficado mais triste ainda. E então Jesus se colocou no lugar dela
pensando que ela poderia sofrer mais se ele apedrejasse ela ou acusasse. Então ele fez essa atitude que para mim é uma das que eu mais admiro. Outra coisa que eu digo para vocês seria não confundir pessoas com ideias. Então, isso seria o quê? Isso seria uma pessoa, ela tem uma ideia diferente da minha, ou ela discordou da minha ideia. Atualmente, no mundo em que vivemos, muitas pessoas não gostam de outras, pois elas discordaram da nossa opinião. Então, se aquela pessoa, ela discordou da minha opinião, há possíveis indícios de criar um sinal de inimizade com ela. Então, não é pra, nesse mundo atual, não é pra gente confundir essas pessoas com alguma ideia que ela tem. Obviamente que se muitas ideias dessa pessoa forem contra as suas, eu entendo completamente você não querer fazer nada com ela, mas se caso só for uma ideia e você criar um sinal de inimizade com ela, não querer mais falar com ela, então eu acho isso uma babaquice, porque ela pode ser totalmente ao contrário do que você pensa, porque você criou na sua cabeça uma imagem dela baseado na crítica dela, da sua opinião. Então, ela pode ser completamente diferente, pode ser uma pessoa boa, uma pessoa que você até pode gostar. A terceira coisa que eu digo seria vocês evitarem ao máximo um fogo cruzado. O que seria isso? Basicamente, um fogo cruzado seria quando a pessoa que você não gosta, que tem raiva, ou a pessoa tem raiva de você, ela coloca uma pessoa que você conhece e diz mentiras pra ela, diz coisas erradas sobre você, e você pode acabar tendo raiva das duas, por tanto da primeira que divulgou coisas falsas suas, como da segunda pessoa mais próxima, porque ela não vai acreditar no que você está falando. Então, essas situações têm que ser muito bem avaliadas, porque é injusto acontecer isso daí, porque a pessoa não tem nada a ver com um assunto e a outra coloca ela, não faz sentido isso. Mas nessas situações vocês têm que ter mais cabeça para refletir sobre. A quarta seria você evitar discussões fúteis e que não agregam nada na sua vida e na vida da outra pessoa. Eu vou dar 2 exemplos. O primeiro seria quando alguma pessoa, geralmente mais próxima de você, que convive com você, derruba algum copo. Quando essa pessoa derruba algum copo, você não precisa ter raiva dela, gritar com ela, julgá-la porque ela derrubou. Não, você apenas tem que perdoar, você tem que ter empatia. Isso eu falei agora há pouco, se deve ao fato porque se fosse você que estivesse derrubando algum copo, você com certeza não ia querer que alguém ficasse gritando com você, julgando-te. Então, eu acho que a melhor opção seria você perdoar para outra pessoa ficar mais tranquila em relação a isso. E um outro exemplo também que eu digo é quando alguma pessoa que tem um grau de hierarquia maior do que o seu, que ela pode mandar em você, quando você faz alguma coisa errada, ela corrige, você não precisa ter o ego para batalhar contra essa pessoa sabendo que você está errado. Se você está errado, tem que aceitar de qualquer forma. Mesmo sendo uma crítica, mesmo sendo uma coisa boa, você tem que aceitar. Isso é inegável. A quinta seria você praticar algum hobby. Hobby é caracterizado por uma atividade não laboral que não faz parte das suas necessidades de sobrevivência. Eu sei que todos nós dessa terra temos muita correria durante o dia, durante os meses, só que a gente tem que ter um descanso para poder deixar a mente mais tranquila, para você conseguir conhecer mais. E também nessa parte já entra você se autoconhecer melhor e autoconhecer seus gatilhos da raiva. Então, 3 hobbies bons que eu indico para vocês seria tocar violão, outro fazer alguma atividade física, algum esporte, e o outro seria ler, que para mim ajudou muito isso, ajudou muito realmente. A Bíblia, eu ler a Bíblia me deu muitos conhecimentos sobre a vida que antes eu não tinha, e agora facilita muito a minha vida.
esses conhecimentos da Bíblia. Então, eu digo para vós. A sexta seria ter uma boa higiene de sono. Seria você dormir de 9 a 7 horas por noite, você não ter refeições pesadas antes de dormir, você ficar uma hora antes de dormir sem mexer no celular, sem mexer em alguma tela. Então, essas são algumas técnicas para você ter um sono reparador. Porque eu não sei se vocês sabem, mas só que o sono é uma ferramenta fundamental para nossa vida cotidiana, porque se a gente tem um bom sono, a gente consegue ter um dia produtivo. Se a gente não consegue ter um sono bom, a gente não consegue repor nossas energias para o próximo dia. Então, isso seria você dormir cansado e acordar cansado. Se você não fazer essas coisas que eu disse para vocês, provavelmente vocês terão um sono que não é reparador. Então, isso é ruim. Teria que ter um sono bom para vocês conseguirem praticar atividades cotidianas bem e vocês ficarem felizes com o desempenho cada vez melhorando. E a última e a mais importante para mim seria você ter uma boa relação com Deus, se conectar com Ele a partir da fé, conversar com Ele pela oração e ouvir a sua voz pela Bíblia. Você terá uma armadura muito forte e muito resistente para os desafios que virão dessa raiva. Então, se você conseguir aplicar o que Deus fala para você pela sua palavra, isso vai, consequentemente, vai melhorar cada vez mais sua vida, porque os ensinamentos de Deus são os melhores que tem. Esse foi o meu vídeo, quem viu até aqui, eu espero que vocês tenham realmente gostado. Já que é meu primeiro vídeo, eu não tenho muita experiência nesse ramo de YouTube. Houve muitos erros de edição, pronúncia e ortografia. Eu peço desculpas por isso. Meu objetivo aqui nessa terra seria ajudar ao máximo o próximo, porque eu fico feliz de saber que eu consegui mudar vidas e salvá-las também. Eu espero que vocês consigam absorver o que eu ensinei. Se você puder, compartilha com pessoas que possuem raiva, mesmo que muita ou pouca, pois com essas informações que eu passei para vocês, com certeza eu posso ajudar ela em alguma. Qualquer dúvida, me perguntem aí nos comentários e eu consigo tirar a dúvida de vocês. Que a paz de Deus esteja com vocês, hoje e amanhã, para todos sempre, tá ligado?